Fair play financeiro. Segundo uma matéria do Marcelo Neves e do jornalista Tiago Ferri, ou Ferri, não conheço, perdão se estiver errando a pronúncia, uma comissão de clubes iniciou um debate nesta semana para a implementação do fair play financeiro no Brasil. A Comissão Nacional de Clubes, é uma comissão que já está instituída, iniciou um debate para essa implementação, uma reunião realizada na última segunda-feira na sede da CBF. Uma discussão ainda embrionária para que medidas sejam tomadas para 2025. Já vou falar sobre as medidas, né? Nesse encontro estavam representantes do Fluminense, do São Paulo, do Fortaleza, do Internacional, do Vasco, do Flamengo e do Palmeiras. 7 clubes, sendo 3 do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo, 1 do Rio Grande do Sul e 1 de Fortaleza. Você tem 1 do Sul, 1 do Nordeste e o resto era do Sudeste, né? Que representam os 60 clubes de Série A, B e C, além de 2 representantes da Série B e 1 da Série C, que a gente não sabe quais são, né? Não tem aqui na matéria. Durante a reunião, que será realizada mensalmente na CBF, foram discutidos temas como calendário, arbitragem, possibilidade de uma análise para implementação do fair play financeiro no Brasil. Vai ter uma nova reunião, sem data prevista, para tentar avançar no modelo de implementação do fair play. Clubes como Palmeiras se mostraram favoráveis ao fair play financeiro. E o tema surgiu pelos movimentos da janela de transferência e pela manutenção da competitividade. E também clubes que estão devendo e não pagando. Outro tema foi a questão dos times que fazem parte dos grupos com donos, devido às transferências que feriram o fair play financeiro na Europa. Bem, vamos lá, tá? Eu fiz questão de ler a matéria aqui só para fechar. Alguns anos atrás, o economista César Grafietti, que é uma referência, né, na área financeira de futebol do Brasil, foi contratado pela CBF para desenhar um modelo de fair play financeiro, entregou o projeto e a CBF nunca tirou do papel. Vamos lá, tá? Fiz questão de ler a matéria porque alguns temas são importantes quando a gente fala de fair play financeiro. E eu sei que muita gente não entende. Eu sei disso, seja porque não é um assunto do dia a dia, não é um assunto que, tu vai jogar bola final de semana e você joga de fair play financeiro, igual é você ser zagueiro, você ser atacante. Não é parada, né, que tá no nosso diário, como, por exemplo, um treinador que escala bem, escala mal. Isso é uma parada meio nova. E também pelos comentários, que às vezes eu vejo uma galera não entendendo a parada. Qual que é a parada do fair play financeiro? O caso ficou famoso agora há pouco tempo, por conta de uma discussão do John Textor com o Rodolfo Landim, aí vazou mensagem no WhatsApp. Só para deixar claro, tá? A matéria continua, mas vai mais para esse lado. E aí eu não precisava te explicar que é a discussão dos dois lá do Botafogo e do Flamengo. Que aí o Landim reclamando em grupo de WhatsApp quando tomou uma costa do Botafogo de que tem que ter fair play financeiro. Aí o Textor vai dar uma entrevista e fala que, tem que ter teto salarial, hein? Tem que ter aqui no Brasil, que senão o Grupo City vai detonar. Enfim. O que é o fair play financeiro, tá? O que significa fair play financeiro? Primeiro eu vou te dizer o que não significa, ok? Porque às vezes eu vejo uma galera falando bem assim, tem que botar um fair play financeiro no Flamengo aí, ó. E o fair play financeiro não significa limitar os gastos. Não é isso. Fair play financeiro não significa que você não pode gastar um dinheiro. Fair play financeiro é simplesmente você só pode gastar aquilo que você comprovadamente recebe. Vou dar um exemplo, como eu sempre faço, tratando... não é o cenário ideal, os clubes são muito diferentes, mas eu sei que uma pá de gente que me assiste não vai entender tecniquez total. Em resumo, é como é o orçamento do Fluminense, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu dou aqui. Se eu espero trabalhar durante o ano e eu tenho um salário fixo de R$2.000, com o 13º, eu vou receber ali, ao longo do ano, R$26.000, né? 24 mil mais o 13º, 26 mil. Esquece férias, tá? R$26.000. Então, no início do ano, se eu recebo R$26.000, né, no ano inteiro, eu não posso chegar e comprar um carro e falar que eu vou pagar R$30.000 só de carro no ano. Parcelas ali de R$3.000 por ano. Por que eu não posso? Porque eu não vou ter esse dinheiro ao longo do ano.
O clube de futebol, o fair play financeiro, funciona mais ou menos nessa mesma lógica. Olha só, você está contratando esse jogador por 70 milhões de reais e você está dizendo que vai pagar isso até 2024, até o final de 2024. Mas a tua arrecadação só é de 50 milhões. Como é que você faz aqui, então? Você vai pagar 70 milhões nesse jogador e você arrecada só 50. Então, pra você pode... Não, mas é porque tem um John Textor que tá botando um dinheiro aqui. Não é assim que funciona. Porque se o John Textor tirar o dinheiro, você vai falir depois. Então, a parada não é essa. Você vai ficar com a dívida em cima. Você só pode gastar aquilo que você arrecada. Então, pra você fazer a compra de 70 milhões, justifica que de onde vai vir esse dinheiro de uma forma lógica. Como que alguns clubes da Europa resolveram isso? Patrocínio. Então, você olha a camisa do PSG e quem é que tá lá numa camisa do PSG? Eu ia botar aqui na tela, mas esquece, né? Você olha lá, tá lá, Qatar Airways, que é a empresa de aviação, empresa aérea do Qatar, que pertence ao mesmo fundo de investimento que é dono do PSG. Então, a camisa do PSG vale X. Então, os caras vão lá, botam X mais um cado. Tem uma limitação disso. Também tem uma comissão que justamente avalia. O cara não pode chegar e falar assim, não. Eu vou pagar 7 bilhões para poder estar lá na camisa do PSG. Não é assim que funciona. Né? Tem uma comissão que também avalia para ver se não está vindo um dinheiro errado dessa maneira. E entra de patrocínio. Isso acontece nos clubes que tem dono lá fora. Nos clubes daqui, o que poderia acabar acontecendo num Fluminense? Se ele quer muito contratar o Neymar e ele não vai ter dinheiro para pagar, ele vai ter que vender jogador. Comprovado que ele vai ter esse dinheiro. A gente de vez em quando vê isso vindo na Europa. Só que o fair play financeiro, ele a princípio pode parecer uma maravilha. Se você ganha muito, você tem o direito de gastar muito. Se você ganha pouco, você tem o direito de gastar pouco. Só que ele sofre algumas críticas. Por exemplo, manutenção de status quo. Você vai pegar ali a situação, o Flamengo, por exemplo, que usufruiu durante um bom tempo de um problema de falta de justiça na divisão das cotas de TV do Campeonato Brasileiro, se aproveitou disso durante um bom tempo, tem vários temas, tem livros escritos falando sobre como eram aqueles contratos que o Flamengo e o Corinthians se aproveitaram durante um tempão, e o Flamengo corretamente, tá? Você pode criticar a questão dos contratos, você não pode justificar do fato que o Flamengo mesmo se estruturou, é fato. Isso foi uma coisa que o Corinthians não fez. Então tem mérito do Flamengo, né? Tem muito mérito ali sim, partindo de uma situação injusta. Mas tem muito mérito, mas partindo de uma situação injusta. O Flamengo que se utilizou dessa situação injusta, agora tem uma vantagem, fica um negócio meio estranho. Porque se você ganha muito, você vai poder gastar muito, você vai ganhar mais campeonatos, que vai fazer com que você continue ganhando muito. E se você ganhar pouco, você só vai poder gastar pouco, que vai fazer que você tenha dificuldade para vencer os campeonatos e vai continuar precisando só gastar pouco. Então, fair play financeiro, esse é o primeiro problema. Tem uma coluna muito legal do Irlan Simões, que é um jornalista que é pesquisador, que fala muito sobre esse assunto, em que ele escreve, ele logo depois do acontecimento ali da situação do Rodolfo Landim e do John Textor, e ele fala aqui muito bem nesse parágrafo aqui o seguinte, olha. Afinal, é preciso lembrar, por mais que tenha feito muito bem o trabalho de ajuste de contas na década passada, o Flamengo nadou de braçada nas últimas temporadas por ter receitas absolutamente superiores aos demais adversários. Parte considerável delas oriundas de um sistema de divisão de valores de direitos de transmissão, as populares cotas televisivas, profundamente desigual. Ou seja, eu quero igualdade agora, a partir do momento em que eu já me enriqueci e já ganhei vantagem a partir da desigualdade. O fair play financeiro não dá para ser aplicado de agora para o ano que vem e pronto. Ele tem as suas dificuldades. Porém, por outro lado, não dá para seguir da maneira como se está agora. A proposta do John Textor de teto salarial é uma coisa que não faz o menor sentido para mim. Por quê? Se você cria um teto salarial, você está querendo igualdade dentro dessa liga. Aonde que a gente vai ver a maior parte das ligas querendo essa igualdade ali, assim, esse nivelamento as ligas que são americanas?
são mais voltadas para o entretenimento também. Querem ter isso. Isso é muito legal, mas isso não funciona com rebaixamento. MLS, NBA, NFL e mais todas as outras ligas americanas partem desse princípio de entretenimento, de nivelamento, mas sem rebaixamento. Se o teu ano é ruim, no ano que vem você tem a possibilidade de fazer um ano bom. Porque é tudo, ó. Só que no Brasil não tem como você fazer uma parada dessa. Você vai ser rebaixado, suas receitas vão cair muito, você não sobe nunca mais. Então o teto de gasto também não funciona. O fair play também é problemático. Qual que é outro problema que está acontecendo agora? Se você cria o fair play financeiro, no Brasil, por exemplo, e você diz que, olha, o Botafogo, é inclusive um parágrafo aqui do que diz do texto do Irlan Simões, aqui diz assim, ó, aqui é a fala do Landim, né? Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros, falando do Botafogo. Isso para um clube que tem um faturamento de 322 milhões no ano passado. Ou seja, o Botafogo faturou ao longo do ano passado inteiro 322 milhões de reais e, segundo o GE, o Botafogo gastou 323 milhões de reais só em contratações. Ou seja, não entra aí salário, não entra aí nada. Qual que é a briga dessa conta aqui? É que se implementa o fair play financeiro, o Botafogo não vai poder contratar, né? Pois é, o Botafogo não vai poder contratar, né? O John Textor botar uma grana desse jeito para contratar um jogador por muitos milhões, porque vai ferir o fair play financeiro e o Botafogo não arrecada para isso. Beleza, mas vamos lembrar que o John Textor é dono de um MCO, né? Um grupo de multiclubes, né? Multiclubs ownership, né? Alguma coisa assim. A Eagle Football Holdings. Ou seja, o John Textor é dono do Lyon e também é dono do Botafogo, para usar um exemplo claro. Então, o que o John Textor pode fazer? Contratar um jogador, ter um jogador no Lyon e vender este jogador ao Botafogo pelo módico valor de R$0. O jogador chega de graça, não feriu o fair play financeiro. Quer saber que tá acontecendo em relação a isso? É só inverter os lados. O jogador que é contratado por uma bolada pelo Botafogo e daqui a pouco pode ir para um valor módico lá para o Lyon também. Justamente porque lá tem o fair play financeiro. Na França, mais especificamente na UEFA, e não aqui no Brasil. Então, esse cenário desses multiclubes, o John Textor pode comprar um time na África do Sul, e não sei se lá tem ou não tem, mas comprar um time lá, de lá ele fazer compras astronômicas e jogar esse valor para o Brasil, jogar esse jogador emprestado para o Botafogo. E não vai pegar no fair play financeiro, porque o Botafogo não está gastando muito mais do que ele está recebendo, já que a compra veio de graça. Aqui, inclusive, no texto do Irlan, diz isso. O grande diferencial do Botafogo é o fato do Alvinegro estar inserido numa rede multiclube com grandes ambições que é a Eagle Football Holdings, com seus muitos diferentes acionistas. Mais do que qualquer outra rede multiclube que se tenha notícia, a Eagle opera numa verdadeira lógica de comunhão de bens entre os seus clubes. Uma unidade contrata um jogador que será posteriormente enviada a outra unidade, sem que isso entre como um registro de custo. Um jogador é contratado aqui, é enviado para cá, mas essa transição daqui para cá não tem custo. O que contrai um empréstimo para completar a aquisição de uma terceira unidade, que recebe um refúgio da primeira unidade e tenta desenvolver o talento da segunda unidade. Aqui, ó, o tempo todo. É o Botafogo empresta dinheiro pro Lyon e o Lyon passa pro outro e aí, enfim. E aí diz aqui, isso pode inclusive ser um fator de atração para os nossos clubes, porque aqui não tem fair play financeiro. Você pode vir aqui, você lembra que eu falei da África do Sul? E que é o maior perigo esses grupos de futebol hoje em dia? O Brasil é essa África do Sul hoje em dia. É interessante pro John Textor ter o Botafogo como linha auxiliar do Lyon. Por outro lado, é interessante pro torcedor do Botafogo ter o John Textor, mesmo que ele faça isso, meu amigo. O Botafogo acabou de contratar o Thiago Almada, o Alex Telles, acabou de trazer de volta o Adrielson e tá brigando pelo Brasileirão, algo que o torcedor do Botafogo não via. Você vê lá os vídeos do Depp, né, do setor visitante, ótimo canal de Botafogo, um cara bem lúcido, legal, dele falando, meu amigo, eu não consigo fingir normalidade com o Botafogo sendo o que é hoje. Porque no final das contas, torcedor nenhum torce pra finança do clube. Nossa, comemorei muito. Gritei como se fosse um gol o fato do Fluminense ter pagado suas contas.
O torcedor só comemora isso porque ele sabe que isso, pagar as contas hoje resulta em vitória daqui a 2, 3 anos. Resulta na não falência do teu clube. Mas torcedor nenhum comemora vírgula pra cá, vírgula pra lá. Ele comemora ponto. E é óbvio que essas vírgulas levam mais a ponto. Mas no final das contas, quando chega um americano louco falando que o Brasil não tem regra e que ele pode aportar um dinheiro, aportar dinheiro, mesmo que isso leve jogador pra lá e você é clube satélite ou não é, meu amigo, dane-se, Botafogo pode ser campeão brasileiro. Podia no ano passado também, né? Mas pode ser esse ano. Pode ser acabar sendo esse ano. Então, assim, hoje, e eu concordo com o texto do Irlan, vou voltar aqui no texto do Irlan Simões, para falar que, ó, por isso, a potencial regra brasileira de controle financeiro, qualquer que seja, deverá levar em conta essa nova característica da indústria do futebol. Há quase uma centena de redes multiclubes no planeta, muitas das quais ainda estão em estágio de expansão e todas muito atentas à incessante produção de talentos, jogadores, e talvez também ao Brasil se tornando um paraíso fiscal. Então, assim, falar de fair play financeiro, eu já te expliquei que fair play financeiro tem a sua lógica, tem a sua importância, mas tem os seus problemas, sem falar de qualquer medida para cortar esses grupos que tem vários clubes, vai ser chover no molhado. Vai ser, ou melhor dizendo, não chover no molhado, mas tapar o sol com a peneira. Você vai falar, nossa, resolvi o meu problema. E aí, quando você olha pro lado e fala, criei outros 10 problemas aqui. Qual que é o problema? Tá? Num cenário geral, pra gente chegar à conclusão de que a gente precisa resolver. Tá tudo... Um abraço pra galera de Bangu, né? Tá tudo na moda Bangu, nesse cenário. Tá tudo complicado, tá tudo... Como que... A gente precisa de uma resolução, não precisa? Qual resolução que a gente vai ter? Provavelmente nenhuma. Porque se o Flamengo quer o fair play financeiro, porque ele ganha muito dinheiro hoje em dia. O Botafogo quer teto salarial para frear o Grupo City. O Fluminense quer travar a rede multiclubes. O Fortaleza quer divisão de cota, mas... Uma discussão danada, no final das contas não tem liga, é a CBF que define, e a CBF recebe o projeto e fala, engavetei aqui, pronto. Aí vai o grupo, nossa, da Comissão Nacional de Clubes, vamos discutir, alô Alessandro Barcelos, alô Marcelo Paes, alô Mário Bittencourt, vamos, aí o Rodolfo Landim vai também, porque ele tá contra o John Textor, é o grupo contra o John Textor. E aí? Vai sair o que daí? Porque precisa votar. Precisa ter. A CBF vai encarar? Ou vai ter uma reunião todo mês, daqui a pouco o assunto vira... Não adianta. Se não combater o problema e não doer na carne de todo mundo, né? Ou mais de quem tá, né, desviando os seus erros, não vai adiantar. E aí que esse que é o problema do futebol brasileiro. Se a gente não consegue discutir nem liga, nem uma simples liga para formatar o futebol brasileiro, nada. Você acha que a gente vai discutir uma forma de regulamentação financeira que vai fazer com que Clube A melhore, Clube B piore? Você acha que o Clube B vai aceitar? Eu não tenho esperanças, tá? Vamos virar verdadeiro... A gente já virou. A discussão é se o Botafogo virou satélite do Lyon, se o Bahia virou satélite do Manchester City, se... Meu amigo, o Brasil, o futebol brasileiro, já virou satélite da Europa há um tempão e agora tá mudando a forma desse satélite ser operado. O fato é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É um vídeo mais amplo sobre futebol. Acho que, obviamente, afeta no Fluminense também, né? Sinal, né? Se fair play financeiro aí, o Fluminense teria que abrir o olho, tá? Que a situação em 2024 ficou complicada. Tamo junto, até a próxima. Valeu.